Alexandre recebeu a medicação, o casal estranhou a quantidade de comprimidos. Na etiqueta estava escrito que cada unidade tinha 30 miligramas. As pílulas haviam sido retiradas da embalagem original e etiquetadas novamente na farmácia do hospital com a dosagem errada. Na verdade, cada pílula tinha 300 miligramas. Conta como é que tu conheceu o Alexandre? Eu conheci o Alexandre numa festa na Cidade Baixa. E daí a gente se conheceu, daí a gente foi se falando assim por um tempo, se falando. Daí a primeira vez que a gente se encontrou foi no shopping em Guatemi, a gente combinou de se encontrar. Encontro público. Sim. E demorou, a gente foi falando e nunca dava certo, e daí até que foi, tá, no Guatemi então. Aí a gente se encontrou e daí o que eu gostei, assim, foi o que a gente, tipo, o que ele sugeriu da gente fazer foi isso naqueles brinquedos que tem no shopping, Sim. assim. E daí foi o que eu gostei, assim, porque era uma coisa diferente, eu também gostava daquilo. E daí em diante a gente foi vendo muitas coisas em comum, assim, que a gente tinha. Até essa questão, assim, de justiça mesmo, porque nós dois sempre fomos muito da coisa certa, sabe? Então a gente era muito pelo certo em tudo, assim. Até né, uma coisa que me motiva a tentar tudo isso por ele é porque eu sei que era o que ele era mesmo, assim, sabe? E aí a gente foi, a gente... Agora eu acho que já faria, né, uns 8 anos, assim, que a gente estaria juntos. E foi assim. Eles se conheceram no shopping e a partir dali decidiram continuar. Sim. A Alexandre era malandro, né? Sim, muito. Ele era muito malandro, muito terrível. E não sei o que deu na cabeça dele e ele decidiu entrar num relacionamento sério. Eu acho que foi um mérito teu. E aí, o que vocês fizeram depois, assim? Vocês foram já morar juntos? É isso que a gente quer? Ou levaram um tempo? Não, a gente ficou uns 2 anos, assim. Eu já fazia administração, né? Ele tava no quartel, ele trabalhava na base aérea de Canoas. Legal. Aí, nisso eu fui incentivando ele a estudar também, daí ele começou também, na verdade ele começou fazendo direito, porque a tia dele também é advogada. Aí depois foi pra administração também, em Cachoeirinha, que ele até então morava em Cachoeirinha. Daí ele morava em Cachoeirinha e praticamente todo dia ele vinha aqui, daí era essa casa pra dormir aqui. Daí foi passando tempo, daí eu acho que passou uns 2 anos, assim, aí que a gente foi morar só nós dois. Então nesse meio tempo assim, a gente fez um monte de coisa. E daí agora, né, quando tudo aconteceu, a gente tava assim, né, nessa função, a gente tava trabalhando com os meus pais também e sempre tentando fazer uma coisa ou outra, assim. E a gente também sempre pensava muito na estabilidade financeira, assim, então a gente sempre tentava economizar o máximo, sabe? E a gente tava focado nisso, assim, e eu tinha descoberto a gravidez há pouquíssimo tempo e a gente, nisso, assim, a gente ainda nem tinha parado muito pra pensar, a gente ainda tava meio em choque, assim, porque foi de surpresa. E quando tu contou pra ele que tu estava grávida, como é que foi a reação dele? Na verdade eu não contei, a minha menstruação tinha atrasado, mas sempre atrasava e eu sempre falava, tô grávida, e eu nunca tava grávida. E daí ele falou, não, nada a ver, não tá grávida. Eu disse, não, mas eu vou fazer um teste, porque eu tava sentindo todos os sintomas de como se eu fosse ficar menstruada, assim, mas tava diferente porque eu não ficava menstruada. E daí a gente comprou o teste de farmácia numa sexta-feira, daí eu fiz, e daí deu a primeira linhazinha, e daí depois apareceu a segunda, assim, mais fraquinha. E daí a gente não acreditou, assim, não pode ser, não pode ser. Daí no sábado a gente comprou outro teste, fez de novo, aí deu de novo. Aí a gente, não pode ser. Aí na segunda eu fiz exame de sangue. Bateu o desespero. Daí confirmou que eu tava grávida. Eu nem tinha falado nada pra ninguém ainda. Daí eu fiz na segunda de manhã, o exame só saiu na segunda de noite, né? Tipo, atualizando aquele site o dia todo. Aí até que apareceu que eu tava grávida. Daí quando apareceu, acho que já era 8 e pouco da noite. Daí a gente veio aqui correndo pra contar pros meus pais, assim, meio apavorado, chorando, pra contar pra eles. Era a primeira gravidez e, tipo, não tava nos 3 meses ainda, tinha muita chance de perder, ainda tava uma confusão na nossa cabeça, então
a gente não tinha planejado muita coisa, assim, a gente tava se adaptando à ideia de que eu tava grávida. Ele era uma pessoa séria, que também ele era muito revoltado com determinadas coisas do mundo, assim, é muito o que eu percebo e parece que isso que aconteceu é para que algo mude, sabe, nesse sentido, porque ele tinha uma revolta com as coisas que aconteciam e não existia justiça, não existia nada, sabe, até mesmo com crianças, assim, coisas que a gente vê, então ele era muito para esse sentido, assim. Você tá fazendo terapia? Não. Mas sozinha, assim, tu já entrou num processo de aceitação? Sim, Porque você tá falando no passado. Porque assim, é o que eu sempre digo, sabe? Não é mais o Alexandre ali, não é mais o Alexandre, sabe? Ele tá ali, mas não tá, sabe? O Alexandre que eu conhecia não era aquele ali. E não só fisicamente, mas não tem nenhuma interação, não tem nada, sabe? Então é uma morte em vida, assim. Tem pessoas, até mesmo no Instagram ali, que muitas vezes comentam, eu preferia morrer, né? E tem gente que se ofende quando fala isso, mas eu entendo, sabe? Porque eu acho que ele ia preferir morrer também. Conhecendo ele, eu acho que ele iria preferir morrer do que estar nessa condição. Então, eu acho que é isso, né? Eu botei na minha cabeça que agora é como se fosse mais um filho do que um marido, sabe? É uma pessoa que eu vou ter cuidados, entendeu? Não é mais o meu marido que tá ali do meu lado pra me ajudar a criar minha filha, enfim. É uma pessoa que precisa de cuidados, assim como a minha filha. E como que a tua filha vê isso? Não sei como ela vai ver, né? Hoje ainda é fácil, digamos, porque ela não entende, né? Ela chega ali no hospital, ela brinca, dá risada, né? E eu faço isso pra que seja natural pra ela. Porque às vezes eu acho que se eu privar ela hoje, quando ela for mais velha e chegar e ver o pai dela naquele estado, vai ser muito mais difícil. Então eu já tento levar ela, mostrar pra, né, que ela veja ali como é. E conforme ela for entendendo, né, eu conversando com ela, falando, aconteceu assim, assim, assim. E não sei, acredito que ou ela aceite, né, muito tranquilamente, ou ela tem uma revolta com isso. Mas não sei, assim, como vai seguir o pensamento dela. Sim. Aí ali no Maniz a gente chegou, ele fez um eletrocardiograma e foi atendido pelo clínico geral. O clínico geral confirmou, né, que era fibrilação e encaminhou pro cardiologista com urgência. Daí a gente tentou consultar com o cardiologista e só tinha consulta para um mês, assim, pra frente. Daí a gente disse, não, a gente não vai sair daqui sem ter uma consulta. Daí a gente foi na ouvidoria e, enfim, conseguimos a consulta naquele dia mesmo. Daí consultamos com o cardiologista. Ele foi ótimo, assim, sabe, nos passou todas as informações e dele disse, vamos tentar fazer, ao invés de fazer a cardioversão, vamos fazer medicamentoso, que tu toma um remédio, e aí se não der certo a gente vê. Mas, né, enfim, eu acho que vai dar certo pro teu caso. Mas vou te encaminhar pro pronto atendimento pra tu fazer essa medicação ali, monitorado e tal, pra não ter perigo. Daí a gente voltou, descemos, que o cardiologista era no andar de cima, fomos pro térreo ali onde é o pronto atendimento. Daí ele entrou lá, ficou esperando um tempo, e nisso tudo a gente tava falando ali pelo WhatsApp. Aí até que ele me falou que ia tomar, ele disse, vou tomar uns 500 comprimidos. E eu, como assim? Ele, porque sim, não sei o que. Eu, tá, tudo bem, porque o técnico ainda ia ali fora me chamar. Aí o técnico foi ali, me chamou, eu entrei lá, falei com o Alexandre e ele tava com um copinho assim, com uns 20 comprimidos dentro. Era um copinho plástico, assim, de café. E tava a etiqueta, propafenona, 30 mg. E a gente sabia que ele teria que tomar 600 mg. Mas a gente achou estranho, né, 20 comprimidos, fizemos o cálculo, dava 600 mg. E eu disse pra ele, não, vamos perguntar pra ter certeza. E daí ele disse, não, já perguntei pro técnico, o técnico já questionou a médica e é isso mesmo. E como ele era todo discreto, assim, não queria, ele não quis que eu falasse de novo. Tá, só pra entender o processo, o técnico de enfermagem que confirmou pra ele, é isso mesmo? Sim. Tá, e aí o Alexandre não questionou. O técnico ainda foi até a médica, né? Tá. Ele questionou a médica confirmou e aí o técnico voltou e confirmou pra ele. Daí o Alexandre tomou. E daí nisso eu fui pra casa porque eu ia buscar um casaco e mais algumas coisas pra ele, vim em casa, peguei as coisas, nisso falando com ele no WhatsApp, daí daqui a pouco eu falei alguma coisa e ele me mandou uma mensagem assim com a voz meio estranha já.
No Rio Grande do Sul, a polícia investiga o caso de um homem que está em estado vegetativo há quase um ano após receber uma superdosagem de remédio. Quando Alexandre recebeu a medicação, o casal estranhou a quantidade de comprimidos. Na etiqueta, estava escrito que cada unidade tinha 30 miligramas. As pílulas haviam sido retiradas da embalagem original e etiquetadas novamente na farmácia do hospital com a dosagem errada. Na verdade, cada pílula tinha 300 miligramas. Aí então ele me mandou esse áudio com a voz meio estranha, não desconfiei, tentei até ligar pra ele, ele não atendeu, mas eu pensei, ele deve estar conversando com alguém ali, enfim. Ele tinha inclusive mandado uma foto que tinha jogo e o mesmo técnico tinha emprestado o celular pra ele assistir o jogo. Daí, e nisso tudo a minha mãe tava junto, né, que minha mãe tá sempre presente, assim, então ela tava junto nisso também. Daí eu e minha mãe voltamos pro hospital. E daí, quando eu cheguei ali, perguntei do Alexandre na recepção ali, eles falaram, o Alexandre tá fazendo um procedimento. Daí eu achei estranho, eu disse, não, mas ele não ia fazer nenhum procedimento. Daí eu insisti, ele, não, mas tem que esperar, não sei o quê. E daí eu falei pra minha mãe, olha só, o Alexandre me mandou um áudio com a voz estranha, tem algo errado. Foi aí que me deu estalo, sabe? Daí eu mostrei pra minha mãe, daí minha mãe disse, não, tem algo errado. Daí eu disse, bom, então eu vou entrar lá, vou invadir e vou entrar. Daí eu invadi e entrei. E daí, nisso, ele já tava em parada cardíaca, já tava aquele monte de médico assim na volta, tentando reanimar. Daí eu comecei a gritar, o que aconteceu, o que aconteceu? Daí me tiraram ali da sala. Me levaram pra uma outra salinha, foi um enfermeiro que me levou pra uma outra sala. E daí eu só fiquei, o que aconteceu? E daí, o Alexandre teve uma parada cardíaca. Aí quando ele me disse, o Alexandre teve uma parada cardíaca, eu disse, foi o remédio. Porque daí me veio o remédio, eu disse, foi o remédio. Eu me lembro que eu só falava que foi o remédio e que eu tava grávida. Aí eu saí correndo, chamei minha mãe. Eles ainda tentaram me segurar, não queriam deixar eu sair dali, porque eles acharam que eu ia fazer mais cama, mas eu só queria chamar minha mãe. Daí fui lá, chamei minha mãe, daí minha mãe entrou ali comigo, daí a gente já ligou pro meu pai, ligou pra família dele. E nesse tempo ele em parada cardíaca. E eu acredito que nisso que eu falei foi o remédio, esse enfermeiro que tava ali com a gente foi lá pra ver o que era o tal remédio que eu tava falando. E nisso também já tinham chamado o cardiologista que tinha atendido ele, já tinha ido embora pra casa porque já era mais tarde. Chamaram ele de volta pro hospital. Isso era de dia ou de noite? Era de noite, a gente chegou no hospital por volta de 4 da tarde. Ele foi tomar o remédio, era umas 7, eu acho. Aí, esse horário da parada eu acho que já era umas 9 da noite. Aí eu acredito que eles se conversando lá, perceberam que tinham dado 20 comprimidos, que ao invés de cada comprimido ter 30 miligramas, cada comprimido tinha 300 miligramas. E daí isso veio na minha cabeça, entendeu? E daí eu já fui olhar na internet, eu já vi, tem 300 miligramas, foi isso que aconteceu. Só que até então não nos falaram nada, entendeu? Eles só diziam, nós vamos verificar o que aconteceu. Nisso ele foi transferido pra UTI, a gente passou a noite toda ali do lado de fora ali da UTI esperando. E eu acho que foi naquela noite mesmo que o cardiologista, esse que atendeu ele lá no início, foi até a farmácia e viu o pacote que tinha um remédio dentro e na etiqueta do pacote que eles embalam no hospital, escrito 30 miligramas. E no blister ali do remédio, tava 300. E daí eles perceberam, e aí eu não sei, daí eu acho que no prontuário, se eu não me engano, isso aconteceu no dia 21 de outubro. A evolução de que tinha sido administrado 6.000 miligramas ao invés de 600 miligramas, que era o que deveria. Sim, tomar 12 e tomou 20. Sim, foi só no dia 26 de outubro, se eu não me engano. Então eu acho que eles ainda estavam pensando de que forma iria ser colocado no prontuário aquilo. Isso tá registrado. Sim, no prontuário tá registrado no prontuário. Tá. Que ao invés de ser dado 600, foi administrado 6.000. E no prontuário está registrado, ou em algum boletim interno, o nome dos médicos que atenderam ele e do técnico de enfermagem. Sim. Você teve acesso a isso? Sim, tive acesso. Na verdade, desde o início ali eu já comecei a falar, né? Porque eu tinha muito medo que eles escondessem a informação. E eu sabia, eu tinha certeza absoluta que tinha sido remédio. Só que como ele foi ao hospital por uma fibrilação, eles podiam querer alegar que foi, digamos, natural do que ele tinha, sabe? Então, desde o início, e daí eles colocaram lá no prontuário, né, que tinha sido isso. E aí começou, né, toda a luta, porque a gente não imaginava. Que a gente imaginava, eu pelo menos imaginava, não, ele vai ficar com algumas sequelas, mas não vai ser nesse nível, sabe? E aí, com o passar dos dias, a gente foi percebendo que era gravíssimo, assim. E aí, depois que isso aconteceu, trocaram o atendimento dele, essa médica não vai atender mais, agora é outro médico, a gente vai... Como é que foi? Depois do que aconteceu, a gente começou a receber várias informações, assim, né? Entre elas, de pessoas que estavam ali no pronto atendimento no momento em que ele estava em parada cardíaca, dos vários erros que aconteceram
no processo de reanimação ali, né? Que a médica estava bem perdida, que quando entra em parada cardíaca eles normalmente já dão adrenalina e começam a massagem cardíaca, enfim, que não deram adrenalina no momento que deveriam dar, que a enfermeira, enfim, dizia para dar e a médica dizia para não dar. No momento que estavam tentando reanimar, que eles colocam o oxigênio, tava ali o oxigênio e eles tentando reanimar. Daí chegou uma fisioterapeuta da UTI para ajudar e percebeu que o oxigênio não estava funcionando, o painel de gases que tem ali na parede não estava saindo oxigênio, então foi o que contribuiu ainda mais para lesionar ainda mais o cérebro, sabe? Então foi uma série de erros. Foi uma série de erros, assim, sim. E não pensaram em fazer lavagem estomacal? O cardiologista, quando ele chegou, eu acho que ele era o mais centrado dali, sabe? Quando ele chegou, ele ligou para um número que existe, que é de intoxicação, para perguntar o que fazer. E não adiantava mais. Pelo tempo que tinha passado, já não adiantava mais. Inclusive, ele perguntou sobre hemodiálise, se eu não me engano, e eles informaram que já era tarde. E aí, foi isso, assim, daí a gente ficou sabendo de toda essa sequência de erros. E aí ele ficou ali na UTI, os médicos faziam tomografia, faziam eletro e nos diziam, olha, foi gravíssimo, atingiu todo o cérebro, a gente vai tirar a sedação e vai ver se ele acorda. Aí foram tirando a sedação aos poucos, ele até, né, abria os olhos, bocejava, às vezes mexia um pouco a mão, e aquilo ali nos dava esperança, né, de que talvez ele voltasse. Mas é muito confuso, assim, não tem uma resposta que eu pudesse te dar, porque eu também não sei, assim, mas o que eu sei é que a pessoa que eu vejo ali, com certeza, não é o Alexandre que era antes. Tu acredita, obviamente já pensou em tudo, né? Sim. O que tá acontecendo com a minha vida, por que aconteceu isso com ele, a vida não é justa e tudo mais. Tu vê alguma possibilidade, assim, do porquê que isso tá acontecendo lá? É uma coisa que eu sempre tento pensar pra amenizar, digamos, a dor, assim, sabe? Então eu sempre tento pensar que, digamos, na pior das hipóteses, os pais dele estão com ele ali, né? Estão ajudando de alguma forma. Tento pensar muito em que a história ajude outras pessoas, que não aconteça com outras pessoas, que tenham uma dimensão, um propósito nesse sentido, assim, de que as pessoas se alertem ou que mude alguma coisa nas instituições de saúde, né, que os profissionais tenham mais atenção e percebam que é realmente uma vida, porque às vezes tu tá ali trabalhando, tu entra no automático, né, é uma pessoa, mas para os profissionais é diferente, porque tá numa rotina intensa ali, mas que de alguma forma, né, eles se sensibilizem com isso e possam tentar mudar, enfim, ter mais atenção, mudar procedimento, para que não volte a acontecer. Eu acho que essa é uma grande coisa, assim, que me ajuda a aceitar o que aconteceu com ele. E eu acho que é basicamente isso, assim. A médica responsável pela superdosagem, ela já falou contigo alguma vez? Nunca. Quando tudo aconteceu, eu tentei falar com o técnico, porque o técnico eu vi frente a frente, né? Ele foi lá, me chamou para que eu pudesse entrar. E sim, ele teve o erro dele também, né? Ele podia ter, digamos, se negado, né, a fazer a medicação, mas eu vi ele como uma pessoa mais humana, entendeu? Inclusive o que eu te comentei, que ele ainda emprestou o celular dele pro Alexandre assistir o futebol no celular. Ele era uma pessoa, sabe? Ele tava ali pro Alexandre mesmo, sabe? E pelo que eu soube, ele ficou muito mal com o que aconteceu. Diferente da médica, entendeu? Da médica eu só soube que ela disse que não se sentia culpada, ela nunca falou comigo, eu acho que o mínimo, entendeu? Porque eu nunca quis falar com ela no sentido de xingar, e sim de entender exatamente o que tinha acontecido com ele, porque foram eles que viram o Alexandre a última vez ali, né, como ele era. Então eu queria saber exatamente o que aconteceu. E inclusive eu fiquei até sabendo que o Alexandre relatou que estava com fome, se ele poderia comer alguma coisa, e a médica disse que a comida dele seria uns 20 comprimidos. Então eu acho assim que ela foi totalmente desumana, totalmente arrogante,
E isso pra mim é o pior, sabe? Porque assim, o erro foi terrível, foi uma tragédia. Falasse com a gente, conversasse, dissesse, olha, me perdoa, aconteceu realmente isso, foi assim. Mas não, ela simplesmente nunca falou com a gente, nunca procurou. E pelo que eu soube, assim, das sindicâncias que tiveram no hospital, enfim, das coisas que teve, ela disse não se sentir culpada, a responsabilidade não era dela e, no meu ver, a responsabilidade é de todo mundo. Desde a farmácia que cadastrou errado, com certeza também tem a sua parcela de culpa. Mas eu acho que passou por todo mundo. E um hospital é isso, é passar por várias pessoas para diminuir a chance do erro. E foi isso, assim, então, da parte dela, isso é o que mais me incomoda, assim, porque se eu fosse médica e eu fizesse isso, eu não ia dormir tranquila. Por mais que a família me xingasse, me falasse horrores, eu ia falar com essa família, sabe? Eu ia pedir perdão pra essa família. E isso nunca aconteceu da parte dela. A medicina de emergência, não sei se a gente escolhe ou ela escolhe a gente, assim, também, né? Quando a gente vê, a gente tá dentro, né? Assim, tá fazendo, na verdade, ou como diria o nosso amigo César ali, né? Acho que foi por falta de juízo mesmo, né? Então, a farmacêutica parece que nem estava na farmácia, parece que ela estava atendendo uma outra coisa, então... Isso também foi uma coisa difícil pra mim, de ter que resolver até o nome da minha filha sozinha, sabe? E aí depois, uma pessoa de uma emissora entrou em contato comigo me dizendo que a entrevista não ia poder ir ao ar e me disse, em off, teve interferência da nova gestão do hospital, sabe? Não vai falar mais nada, eu acredito, sobre isso, porque agora entrou essa nova gestão, porque tem o Centro Clínico Gaúcho, né, que começou a criar esse hospital. Aí teve a Notre Dame e agora a Apivida. E pelo que eu vi, assim, da Apivida é terrível. Então, de assistência, assim, tem muita reclamação, acontecem muitos problemas, a prioridade deles é economizar. Da fisioterapia e da terapia ocupacional no Amazonas e o que nós fizemos em relação às fiscalizações e para ver o exercício legal da profissão e a atuação dos nossos profissionais junto à instituição da Apivida. Diversas mães, eu estou representando um grupo de mais de 1.000 pessoas hoje que estão com os tratamentos em defasagem dentro da Apivida. Pelas preciosas vidas perdidas nos hospitais da Apivida. Eu sou Rosiane Barros, mãe de uma das vítimas da rede Apivida. Bom, gente, o Apivida, se vocês fizerem uma pesquisa de fontes seguras, vocês vão ver que o Apivida está cada vez mais perigoso. Eu tenho aqui, né, não dá para passar ali, mas eu tenho aqui as provas disso, né, eu imprimi, eu vou anexar nas denúncias, todas essas coisas que a gente está falando aqui. A minha prima ficou 5 dias passando fome, passando sede, ela morreu pedindo por água, por comida, e a gente não podia fazer nada porque eles diziam que era protocolo. Durante esse tempo que nós estivemos no Apivida, os médicos que atenderam, que foi o mesmo médico que atendeu a Pamela, que a Miraci falou, esse mesmo médico, disse que era púrpura e pediu que eu investigasse. E pediu que eu investigasse. Vão lá, gente. Vai ver de perto o que está acontecendo, para que não aconteça mais o que aconteceu com meu filho. Meu filho vai fazer 3 meses que faleceu. Mas eu aqui tô bem, meu corpo é forte, eu fiquei 6 anos no quartel, cara, eu sou um atleta, velho, corri todos os dias, entendeu? Então
se tiver que acontecer alguma coisa comigo é porque tinha que ser.